Bom dia, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias de vocês. Hoje nós estamos tentando um novo tipo de gravação, tá? Essa é uma gravação que nós estamos fazendo via Zoom. Eu estou fazendo uma reunião comigo mesmo e gravando essa reunião via Zoom eh, em uma versão Pro do Zoom. Vamos ver se a gente consegue resolver aquele problema do delay que nós tivemos com os áudios e vídeos anteriores. Ou seja, a gente não conseguia ajustar áudio e vídeo no mesmo tempo, né, de modo com uma certa sincronia. Então, vamos ver se com esse software a gente consegue resolver isso. Espero que estejam todos bem, tudo tranquilo aí na quarentena de vocês. Fiquem em casa, não é? Estou com saudade de vocês. E, bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou falar um pouco sobre controle de postura e movimento, ou seja, vias de tronco encefálico que participam de controle de postura e movimento. As próximas aulas, muitas aulas serão sobre controle de postura e movimento, não é? Então a gente vai abordar esse tema. Hoje a gente vai tratar sobre algumas dessas vias, mas só as vias de tronco encefálico. Vou falar sobre elas para vocês. Tá? Bom, primeiro, a coisa que a gente tem que entender sobre o controle de postura e movimento, o controle de postura e movimento é uma luta, sempre que o ser humano tem, contra a força da gravidade. Existe uma força da gravidade que constantemente quer te colocar no chão, não é? E o ser humano precisa, para se manter em pé, não é? Ele precisa lutar contra essa força da gravidade. Então, isso é constante. Sempre o indivíduo vai estar fazendo isso, sempre que ele estiver em pé, sempre que ele estiver se movimentando, sempre que ele estiver fazendo alguma coisa, algum tipo de movimento, ele tem que manter essa postura e ele vai lutar sempre contra esse fator aí. Por isso que é tão... Tem tantos esforços da neuro para manter postura, não é? E, logicamente, o movimento é fundamental. A gente precisa do movimento para tudo. O indivíduo precisa buscar comida, ele precisa buscar um lugar mais confortável, ele precisa buscar água, ele precisa, todas as atividades que nós temos, a gente precisa de movimentação de musculatura esteroide-esquelética. Então, por isso é tão importante esse controle fino de postura e movimento. Bom, como é que a gente começa resolvendo essa questão dentro do processo evolutivo? Primeiro começa com um esqueleto, não é? Quando a gente vai nos artrópodos, nós temos um exoesqueleto, nós temos uma estrutura externa formada predominantemente por queratina, não é? E essa estrutura externa mantém, digamos, a rigidez do animal e ele consegue se sustentar frente a uma força da gravidade. Quando a gente passa para os vertebrados, o que vai acontecer? A gente já passa a ter um esqueleto que é interno, nós passamos a ter um endoesqueleto. E temos uma série de músculos que vão nos ajudar a fazer o quê? A sustentar esse endoesqueleto. Então, nós temos uma série de músculos que ajudam na sustentação desse endoesqueleto e também vão ajudar nessa movimentação. Então, o sistema nervoso é muito importante porque ele vai ajudar a coordenar todo essa movimentação desse endoesqueleto. Bom, aqui a gente pode ver que controle de postura e movimento não é uma coisa tão simples para nós seres humanos, porque nós a nossa movimentação, a maior parte dela não é sobre quatro apoios, nós somos bípedes, não é? Então isso já dificulta ainda mais o controle de postura e movimento. Outra coisa, a nossa habilidade com a musculatura apendicular aqui é muito grande. Se nós formos analisar um corpo, nós temos musculatura axial, tá? Musculatura axial vai ser o quê? Vai ser o tronco, vão ser os ombros, vai ser o pescoço. Isso é musculatura axial. E nós temos musculatura apendicular, que é a musculatura relacionada ao quê? Relacionada a braços, mãos, não é? Pernas e pés. Então, nós temos esses dois tipos de musculatura, e se vocês forem analisar friamente, se vocês pegarem um animal quadrúpede, ele faz o quê? Ele tem um ótimo controle sobre
essa musculatura axial, essa musculatura de tronco, mas assim, não é tão refinado o controle dele sobre a musculatura apendicular. Se vocês forem analisar um cão, por exemplo, ele não consegue fazer tarefas manuais tão elaboradas quanto nós fazemos. Então, a gente precisa de um controle melhor dessa musculatura apendicular. Outra coisa, existe uma série de reflexos posturais que o controle de postura e movimento, não é? Que as áreas encefálicas responsáveis pelo controle de postura e movimento têm que fazer. Por exemplo, aqui a gente tem um gato, e ele aqui, a gente larga o gato vai largar ele com a barriga para cima e ele faz o quê? Ele tem que se movimentar, ele tem que virar a cabeça, depois ele tem que virar o corpo, depois ele tem que estender as pernas para que ele possa cair em pé. Então, tem uma série de ajustes posturais que eles precisam ser feitos em diferentes situações, não é? Para manter essa postura, para manter esse equilíbrio. Bom, essa imagem foi a imagem que nós terminamos nossa última aula sobre medula espinal. Algumas dessas vias nós já conhecemos muito bem, não é? Então, aqui em vermelho, eu tenho uma representação de vias sensitivas, tá? E aqui em amarelo, eu tenho uma representação de vias motoras, tá bom? Então, olha aqui, ó. Algumas dessas vias sensitivas nós já conhecemos muito bem. Por exemplo, olha aqui, ó. Fascículo grácil e fascículo cuneiforme, que formam a coluna dorsal. Nós vimos na aula de medula espinal. O feixe espinotalâmico anterolateral, não é? Aqui a porção ventral, a porção anterior, e aqui a porção lateral. Essas outras vias sensitivas aqui a gente vai estudar depois, quando a gente for estudar a parte relacionada ao cerebelo, né, que é o espino cerebelar ventral e o espino cerebelar dorsal. Então, alguma coisa aqui nós já conhecemos, alguma coisa que nós já trabalhamos nas aulas de neurofisiologia. Agora, essa figura aqui tem uma representação do quê? Tem uma representação das vias motoras que chegam até a medula espinal. E nessa representação dessas vias motoras que chegam até a medula espinal, eu tenho várias vias, tá? Nem todas estão representadas aqui. E assim, e essa representação tem algumas questõezinhas anatômicas aqui que não estão muito exatas, tá? Dependendo do livro que vocês forem utilizar, vocês vão ver que tem algum detalhamento anatômico a mais. Mas isso é uma figura do Netter. Não, acho que essa é uma figura do Gray, mas é uma figura que representa razoavelmente bem. Mas o que a gente tem aqui? Tem o córtico espinal lateral, que é a nossa principal via motora, a gente vai tratar ela depois com mais carinho, não é? Tem o rubro espinal, tem o olivo espinal, que é uma via que a gente não aborda muito, não é? Ela participa da inibição de musculaturas tensoras, mas não é muito abordada, né? Não tem grandes significados, não é? Fisiológicos, não é? As lesões dela. Tem a vestíbula espinal, a tecto espinal, não está aparecendo aqui, mas também nós temos aqui por essa região, nós vamos ter a retículo espinal pontina, não é? Que vem lá da ponte, então ela é mais medial e os neurônios dela acabam se projetando para cá, ó. E a retícula espinal bulbar, que ela é um pouquinho mais lateral, e ela faz o quê? Elas projetam um pouquinho mais lateralmente que a retículo espinal pontina, tá? Mas, de uma maneira geral, essa figura mostra um pouco das vias motoras que chegam até a medula espinal. Para que a gente possa entender essas vias, tá? Tem algumas coisas macro que são importantes que a gente entenda, tá? Deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. Essa figura aqui é importante, olha aqui, ó. Você se lembra que eu mostrei que aqui a gente tem o corno motor, o corno ventral, não é? Que é a parte motora da medula espinal. E eu falei para vocês que, se vocês quisessem saber de onde sairiam os motoneurônios desse corno ventral, bastaria fazer o quê? Bastaria colocar um braço dentro desse corno ventral, tá? Então, o que nós teríamos?
nós teríamos as musculaturas mais axiais para essa porção medial aqui do corno ventral, tá? Aqui. Nós teríamos músculos flexores para essa porção intermédia, mas aqui superior, não é, do corno ventral, músculos extensores para baixo, nessa porção inferior do corno ventral, e musculatura mais distal, como, por exemplo, a musculatura da mão, ela seria para essa porção mais lateral, não é, do corno ventral da medula espinhal. Tá? Lembrando que a gente pode colocar uma perna aqui também, não é? Aqui ficaria a região do quadril, aqui ficaria a região de trás da perna, né? Para baixo ficaria o quadríceps e aqui ficaria o pé. A gente pode fazer esse tipo de colocação nessa figura também. Mas por que essa figura é importante? Vocês têm que imaginar que na neuro tudo é perto. Ou seja, as vias que vão inervar, por exemplo, a musculatura axial, elas têm que ser próximas à musculatura axial. E as vias que vão inervar a musculatura distal, elas têm que ser próximas à musculatura distal. Então, olha aqui, ó. As vias que vão inervar a musculatura axial, que vão chegar para inervar a musculatura axial, ou que vão chegar para inervar, perdão, as fibras nervosas que inervam a musculatura axial, tá? Ó, daqui partem os motoneurônios que vão inervar os músculos axiais. Vão chegar informações nele, não é? Essas informações vão chegar dessa posição aqui, ó, de neurônios que vão acabar chegando por aqui. E os motoneurônios que vão sair daqui e vão inervar a musculatura distal, o que vai acontecer? Ou musculatura apendicular, não é? O que vai acontecer? Os motoneurônios superiores que vão chegar nele tem que chegar por aqui, tá? Lembrando, o que é um motoneurônio inferior e o que é um motoneurônio superior? O motoneurônio inferior é aquele que parte da medula espinal ou parte do tronco e faz o quê? E vai até o músculo, tá? No caso, são os motoneurônios alfa e os motoneurônios gama. Esses são os motoneurônios inferiores. Quais são os motoneurônios superiores? São todos aqueles que acabam chegando até essa medula espinal, acabam chegando até esse alfa e esse gama, certo? Então, a gente vai usar muito o termo motoneurônio superior e motoneurônio inferior, então é importante que vocês saibam. Motoneurônio inferior é aqui, ó, o que está partindo do corno ventral, motoneurônio alfa e motoneurônio gama, tá? E motoneurônio superior são aqueles que estão chegando e estão fazendo sinapse com esses neurônios, tá? Baseado nisso, nós voltamos para a nossa imagem e aí a gente pode chegar à seguinte conclusão. Olhem aqui, ó. Esta porção lateral aqui, ó, essa porção lateral aqui, ó, que tem o córtico espinal lateral e o rubro espinal, vai fazer o quê? Vai ajudar no controle de musculatura o quê? Apendicular, certo? Enquanto que o vestíbulo espinal, o tecto espinal, as vias retículo-espinais que ficam por aqui não estão representadas, tá? E o córtico espinal ventral, eles fazem o quê? Eles ajudam a controlar o quê? Ajuda a controlar essa musculatura aqui, ó, que é a musculatura axial, tá? Que é a musculatura o quê? Que vai ser musculatura de pescoço, que vai ser musculatura de tronco e que vai ser musculatura de ombros. Então, isso é um ponto importante que a gente entenda. Então, se perguntarem para vocês quais são as vias que controlam musculatura apendicular, a via córtico-espinal lateral e o rubro espinal. Quais são as vias que controlam musculatura axial? A gente tem o que? O vestíbulo espinal, o tecto espinal, o retículo espinal, tá? E o córtico espinal ventral, tá? Quais são as vias que nós vamos trabalhar hoje? Quais são as vias que a gente vai ver hoje, nessa aula, tá? Nós vamos trabalhar com as seguintes vias. A gente vai trabalhar com a vestíbula espinal, vai estudar um pouco da vestíbula espinal, vai estudar a tecto espinal, tá? Vai estudar a rubro espinal e vai estudar a retícula espinal. Então, essas são as vias que a gente vai trabalhar hoje nessa aula. Depois, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com as córtico-espinais. Quando a gente for subindo no controle de postura e movimento, a gente vai trabalhar com a córtico-espinal lateral e com a córtico-espinal ventral, certo?
Bom, então assim, ó, a primeira via que nós vamos trabalhar vai ser a tectoespinal. Primeira pergunta que vocês podem se fazer é o seguinte: vocês aprenderam que os nomes das vias são montados da seguinte forma: o primeiro nome é de onde sai a fibra e o segundo é onde chega. Então, se vocês pegarem tectoespinal, vocês vão pensar o seguinte: a via parte do tecto e faz o quê? E ela chega, não é? Ela vai chegar na medula espinal, tá? Então tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Só que o tecto, não, a gente não tem, se você for procurar na neuroanatomia, a gente não tem um tecto. Não existe a palavra tecto. Existe um colículo superior. Então, essa é uma via que parte do colículo superior, tá? Ela está partindo aqui do colículo superior e ela faz o quê? E ela faz isso aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Ela parte do colículo superior e ela vai chegar aqui, ó. Olha o local aqui, ó, de projeção dela. Chega nessa parte ventral da medula espinal e vai atingir a medula espinal aqui. E tem fibras que vão decussar e vão passar para o outro lado. Tá? Essa informação, depois a gente vai falar um pouquinho melhor, mas essa informação aqui, ó, olhem essas fibras aqui, ó. Vamos a um outro ponto que é importante, tá? Aqui a gente tem, mostrando as vias mediais, tá? A gente tem a tecto espinal, tá? Que vem lá do colículo superior e faz o quê? Vem lá do colículo superior, chega aqui, ó, nessa porção aqui, ó, da medula espinal, nessa porção bem ventral aqui, da ventral e medial da medula espinal. E o que que acontece? Atinge esse lado aqui, ó, atinge o lado contralateral, olha aqui, ó, ela está partindo desse lado aqui, ela está partindo do lado esquerdo, tá? Não, na realidade está partindo aqui do lado direito. Então, olha o que que acontece. Ela está partindo desse lado aqui, e aí vai acontecer o quê? Ela decussa, passa para o outro lado, tá? Quando ela passa para o outro lado, ela faz o quê? Quando ela passa para o outro lado, ela atinge esse lado e passa para esse lado também. Comunica com os dois lados, tá? A mesma coisa vai acontecer com as fibras que vêm da formação reticular. Essa porção medial aqui é a reticular pontina, né? E a mesma coisa vem das fibras que vêm dos núcleos vestibulares e formam o quê? E formam os vestíbulos espinais, tá? Por que que esse detalhe aqui é tão importante, tá? Por que que esse detalhezinho aqui é tão importante? Saber que essas fibras fazem o quê? Que elas atingem um lado, mas também atingem o outro lado. Esse detalhe é muito importante pelo seguinte, porque assim, ó, se vocês tiverem um déficit, uma lesão dessas vias, tá, de um lado, se vocês lesarem uma dessas vias, dessas três vias aqui de um lado, normalmente isso não afeta muito a parte de movimento e postura dessa musculatura medial. Por quê? Porque o outro lado as fibras decussam e tomam conta e fazem essa função. Tá? Então, normalmente, déficits unilaterais dessas vias acabam não tendo grandes problemas, acabam não gerando grandes problemas. Tá? Então, assim, normalmente, para que a gente observe um problema com essa musculatura axial, o déficit ele tem que ser bilateral, para ele ser mais pronunciado. Tá? Tem um detalhe muito interessante, vou voltar aqui, ó, só por uma curiosidade. Se vocês imaginarem uma cobra não tem musculatura apendicular, a cobra não tem braços nem pernas, né? Se vocês forem olhar o sistema nervoso de uma cobra, vocês vão ver o quê? Ela tem essas vias aqui, ó. Essas vias que controlam a musculatura axial muito bem desenvolvidas, tá? Mas ela não tem um córtico espinal desenvolvido e nem um rubro espinal desenvolvido. Se for analisar as vias motoras desses animais são diferentes das nossas, têm necessidades diferentes das nossas, não é? Mas assim, ó, essa via que vem aqui, ó, do colículo superior, as vias que vêm da formação reticular, as vias que vêm dos núcleos vestibulares, tá?
vão formar essas vias mediais, não é? Que ajudam a controlar essa musculatura axial. Tá? Bom, então depois dessa primeira explicação aí sobre o sistema, o que eu vou falar para vocês? Eu vou explicar para vocês essa via aqui que é a tectoespinal. Tá? Para que a gente entenda a tectoespinal, vocês não podem decorar as vias, imaginar assim, ó, quais são as vias que controlam musculatura axial. Vocês decoram e vão dizer assim, vestíbulo espinal, tectoespinal, retículo espinal. Não, não é assim que funciona. Você tem que entender por que essas vias existem e como essas vias trabalham. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui, começando dessa via aqui, ó. Olha a via que a gente vai olhar, a tectoespinal. Tá? Bom, ela parte do colículo superior, ela parte das camadas inferiores do colículo superior, tá? O colículo superior, se vocês forem analisar a histologia dele, vocês vão ver que ele tem diferentes camadas, se eu não me engano, são 6 camadas, e as 3 primeiras recebem informações e as 3 de baixo enviam informações, tá? Então, nós temos o colículo superior e o colículo inferior. O colículo superior recebe informações visuais, recebe informações do sistema visual. O colículo inferior recebe informações do sistema auditivo, tá? Então, essa via, ela faz o quê? Ela parte do colículo superior, ela vai até a medula espinal, aqui nessa porção ventral, e ela faz o quê? E ela faz sinapse com essa parte medial aqui, ó, do H medular, ajudando a controlar a musculatura axial, tá? Então, essa é a via tectoespinal. Aí os alunos me perguntam, por que o nome da via tectoespinal e não é colículo espinal? Vou explicar para vocês. Porque assim, ó, quando a gente vem dentro do processo evolutivo, se vocês pegarem peixes, tá? Se vocês pegarem anfíbios, répteis e aves, tá? Essa estrutura não se chama colículo superior nesses animais. Essa estrutura se chama tecto óptico, tá? O nome colículo superior foi um nome que passou a ser dado para seres humanos. Por que essa estrutura se chama tecto óptico para esses animais? Essa estrutura se chama tecto óptico porque a maior parte das projeções visuais vão para esse tecto óptico. A gente pode se perguntar assim, ó, e as projeções visuais de seres humanos, a maior parte não vai para o mesencéfalo, tá? Então, isso aqui a gente vai estar aqui no mesencéfalo, a maior parte não vai para o tecto óptico, mas assim, ó, cerca de 10% das fibras que partem da retina acabam chegando aqui nesse colículo superior. Essa via ainda existe para nós, seres humanos, tá? Então, você já começa a entender que é uma via que liga o quê? Que é uma via que liga o sistema visual com o colículo superior, e o colículo superior, ele faz o quê? Ele acaba se ligando com a medula espinal, não é? Então, você já começa a ver que tem uma ligação do sistema visual com o mesencéfalo, e o mesencéfalo faz o quê? E o mesencéfalo se comunica aqui com a medula espinal, tá? Mas, assim, para que isso, né? Qual é o motivo disso, tá? Eu sempre digo para vocês que a gente tem que voltar dentro do processo evolutivo para entender as coisas. Aqui a gente tem uma rã e ela está comendo um inseto. Isso, a foto é muito bonita, não é? Mas isso não é um ato tão simples assim. Esse ato ele depende de várias coisas, tá? Olhem o que tem que ser coordenado aqui. A rã tem que olhar esse inseto que se move muito rápido, tá? Então essa informação visual tem que chegar até o olho da rã, tá? A rã tem que movimentar o olho para perseguir esse inseto. Então a movimentação do olho tem que ser uma movimentação que vai perseguir esse inseto para que ela possa lançar a língua dela e pegar esse inseto. E ao mesmo tempo ela tem que fazer o quê? Tem que ter fibras que vão fazer o quê? Que vão chegar até a medula espinal desse animal e vão coordenar todos os movimentos para que ela possa fazer essa captura. Então, olhem só. Então, isso aqui, ó, ela tem que fazer o quê?
a informação visual chega no olho, isso tem que ativar os músculos que comandam o olho para ela conseguir continuar perseguindo esse animal, e isso tem que ativar a medula espinal para fazer o quê? Tem que ativar a medula espinal para que eu tenha movimentação para poder capturar esse animal. E, aliás, tem que fazer o seguinte, eu ainda tem que ter a decisão se vou capturar ou não esse animal. Eu tenho que ter uma decisão se esse é um animal grande ou pequeno o suficiente para eu pegar. Eu tenho que ter uma decisão se esse é um animal que oferece risco ou não para que eu possa pegar. Eu tenho que decidir se eu vou fugir desse animal ou se eu vou atacar ele para pegar ele, né? Então, é uma série de ações que tem que ser feitas para que esse movimento aconteça, não é? Para que a gente possa capturar essa foto aqui, tá bom? Então, baseado nisso, vocês podem pensar assim, tá, mas o que isso tem necessariamente a ver com a via tectoespinal, não é? Eu já vi algo parecido. Será que já passou pela neurofisiologia e pela neuroanatomia algo parecido? Pessoal, numa das nossas aulas anteriores, eu mostrei para vocês isso aqui, ó. Aqui a gente tem as vias do reflexo fotomotor e do reflexo consensual, tá? Não quero entrar em detalhes dessas vias, isso já foi bem explicado em aulas anteriores, tá? Mas olhem aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Aqui nós temos os olhos, tá? Aqui a retina, não é? E aí, aqui a retina, e aí nós temos o quê? Nós temos projeções, aqui, ó, perdão, aqui, ó, vai estar a retina, não é? E nós temos o quê? E nós temos projeções dessa retina que vão fazer o quê? Que vão chegar aonde? Que vão chegar aqui, ó, que vão se projetar lá para o mesencéfalo. Olha aqui, ó. Vamos projetar aqui para o pretecto, vamos projetar para o colículo superior, vamos se projetar para o núcleo de Edinger-Westphal, que é o núcleo que vai fazer o quê? Que vai ativar o terceiro par craniano e vai diminuir o diâmetro dessa pupila, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam filosoficamente? Isso aqui não é uma conexão entre o seguinte, olha aqui, ó. Isso não é uma conexão entre a retina, eu estou visualizando algo, tá? Não é uma conexão entre a retina, o segundo par craniano que está vindo aqui, tá? E projeções que ele está enviando para onde? Que ele está enviando para o mesencéfalo? Que ele vai estar enviando lá para o tronco encefálico? Lá para aquele colículo superior? Lá para aquela área pretectal? Lá para a saída do terceiro par craniano? Tá? O que eu quero dizer para vocês? Olha aqui, ó. Estas projeções visuais, elas chegam até o tronco encefálico e ajudam a coordenar o quê? Ajudam a coordenar a musculatura dos olhos. Então, por exemplo, o terceiro par craniano, o óculo motor, ele não faz somente a contração da pupila, ele não vai fazer somente a miose. O terceiro par craniano também ajuda a controlar a movimentação dos olhos. Tá? Depois, nós temos o quarto e o sexto par craniano, o troclear e o abducente. Eles não ajudam a controlar a movimentação dos olhos. Então, o que acontece? Isso é uma conexão que existe entre o quê? Que existe entre o sistema visual e o sistema motor dos olhos. Tá? Essa, até as aves, tá? que tinham os olhos colocados para o lado do rosto, não é? Você não vai para corujas, as corujas têm os olhos na frente. Até as aves que tinham os olhos colocados para o lado, se vocês olharem um passarinho que tem os olhos colocados para o lado, vocês vão ver o que é. Esses animais, essa é a principal via visual, tá? Então, assim, essa é a principal via visual. Não tinha um córtex tão eficiente. As informações não iam tanto para o córtex. O ser humano não perdeu essas vias. O ser humano conservou uma boa parte das fibras que vêm da retina, aproximadamente 10% das fibras que vêm da retina, acabam chegando aqui nessa região do tronco cefálico e acabam fazendo o quê? E acabam ajudando na coordenação do terceiro par craniano, do quarto par craniano e do sexto par craniano.
para que vocês possam localizar as coisas e possam perseguir as coisas com o olhar, tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Por que essa via tectoespinal existe? Porque o que acontece? Primeiro, vem a informação visual, que vai chegar até esse tronco. E depois desse tronco, desse colículo superior, vai partir a informação visual. Essa informação visual vai partir para onde? Ela vai partir em direção à medula espinal e ajudar a coordenar a musculatura do nosso corpo, tá? Em Hus, essa via tão importante funciona tão bem que, assim, se vocês fizerem uma neurocirurgia e lesarem o pretecto, se vocês destruírem esse pretecto, a RAM, ela faz o seguinte, ela não consegue mais distinguir se o que ela vai atacar é grande ou é pequeno. Então, vocês fazem a neurocirurgia, lesam o pretecto de uma rã e ela faz o quê? E ela começa a atacar, por exemplo, seres humanos. Então, ela não consegue distinguir. Olhem que nesses animais, aqui o mesencéfalo está tendo um poder decisório sobre o que o animal vai atacar ou não vai atacar, tá? Então, é importante que a gente entenda a importância dessa via e a evolução dessa via, não é? Na realidade, a tectoespinal é uma conexão do sistema visual acabando chegando lá na medula espinal, não é? Aqui, nós temos uma figura que mostra a principal via visual de humanos. Olha aqui, qual é a principal via visual de humanos? Aqui eu tenho a retina, tá? Aqui eu tenho o segundo par craniano, nervo óptico, aqui o quiasma óptico. E aí o que acontece? A maior parte das vias visuais vem para cá, vem para essa bolinha aqui, que é o núcleo geniculado lateral do tálamo. E aí a maior parte das fibras visuais chega nesse núcleo geniculado lateral do tálamo e aqui eu tenho uma radiação óptica, não é? Eu tenho uma série de fibras que faz o quê? Que vai acabar chegando aqui, no lobo occipital, nessa parte de trás do encéfalo. Mas notem que eu tenho o quê? Olhem o colículo superior aqui. Olhem como eu tenho fibras que fazem o quê? Que dão uma desviadinha aqui, e chega o quê? Chega aqui nesse colículo superior. Tá? Então é muito importante que a gente entenda que a gente tem uma via que parte da retina e chega até esse colículo superior. Tá? O nome dessa via é retinotectal. E aí, essa informação, ela chega nas camadas superiores do colículo superior, que faz sinapse com as camadas inferiores do colículo superior, e aí, das camadas inferiores do colículo superior, saem as fibras, não é? Que vão compor a tectoespinal. Então, é importante que a gente entenda essas vias. Tá? Bom, agora vamos à vestíbula espinal. A gente entendeu por que nós temos uma tectoespinal, que é uma conexão entre o sistema visual, que ajuda a manter postura em movimento, não é? O sistema visual é a medula espinal. Agora vamos à vestíbulo espinal. O que é essa vestíbula espinal? Não é? Por que nós temos uma via vestíbulo espinal? Olha aqui, se nós formos lá para a orelha interna, nós temos o aparelho vestibular. O aparelho vestibular é o nosso órgão do equilíbrio, tá? A gente vai ter toda a parte auditiva também, né? Vai ter a cóclea lá dentro também, mas o que nos interessa agora é a parte relacionada a controle de postura e movimento, que é o aparelho vestibular, tá? Esse aparelho vestibular, ele é composto de sáculo, utrículo e canais semicirculares. Tá? Então, nós temos sáculo, utrículo e canais semicirculares. Então, sáculo, utrículo e canais semicirculares detectam variações de movimento, não é? E detectam essas variações de movimento e fazem o quê? E enviam essa informação através do nervo vestibular, que está associado ao nervo coclear, formando o oitavo par craniano, que é o vestíbulo coclear. Então, essas informações são enviadas até o tronco encefálico. Tá bom? Mas para que serve? O que esse aparelho vestibular detecta? Quais são as detecções que esse aparelho vestibular faz? Então, olha aqui, quando vocês andam de elevador, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão andando num elevador. E quando vocês estão andando nesse elevador, se vocês fecharem os olhos, e vocês não olham para nada, tá?
vocês fecham os olhos, não estão olhando para o indicador ali, para a telinha que está mostrando o andar que vocês estão. Vocês não conseguem saber o seguinte, quando o elevador começou a andar e quando o elevador parou de andar? Vocês conseguem sentir isso. Lógico que os receptores de pressão que a gente tem, por exemplo, na sola dos pés vão ajudar bastante, tá? Mas assim, ó, vocês conseguem sentir isso quando vocês aceleraram ou desaceleraram para cima ou para baixo, tá? Então isso a gente chama de aceleração linear no sentido vertical. Vocês não acham que para manter controle de postura e movimento, o encéfalo precisa saber ter informações sobre o quanto vocês estão acelerando linearmente no sentido vertical? Isso é muito importante. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, o que acontece é que esta aceleração linear no sentido vertical, ela é detectada por quem? Ela é detectada pelo sáculo, tá? E esse sáculo manda essa informação pelo oitavo par craniano até o tronco, tá? Para vocês nunca mais esquecerem isso, lembre-se sempre que é um sáculo andar de elevador. Bom, quando vocês estão andando de carro e o carro faz o seguinte, e o carro freia ou acelera, e vocês estão com os olhos fechados, e o carro vai freando e vai acelerando. Vocês não são capazes, mesmo com os olhos fechados, mesmo sem ter qualquer referencial de posição, vocês não são capazes de saber que o carro está fazendo o quê? Que ele está acelerando, que ele está freando? Então, o que acontece? Vocês entendem que o carro está acelerando ou está desacelerando, não é? Por quê? Porque vocês têm uma parte do aparelho vestibular que detecta uma aceleração linear no sentido horizontal, ao longo do horizonte, ao longo de uma certa distância, tá? Quem detecta essa aceleração linear é o utrículo. O utrículo vai ser o responsável por essa detecção de aceleração linear. Um exemplo muito claro disso é o seguinte, vocês fazem uma viagem de carro, não é? Vocês vão daqui até Florianópolis. E aí vocês chegam cansados em Florianópolis. Por que vocês chegam cansados em Florianópolis se vocês estavam sentados? Por qual motivo de vocês chegarem cansados em Florianópolis? Vocês foram o tempo inteiro sentados, vocês não estavam dirigindo. O que acontece é o seguinte, pessoal. Enquanto vocês estão indo para Florianópolis, o que está acontecendo? Esse carro ele está acelerando, desacelerando, acelerando e desacelerando. Tá? Enquanto ele acelera e desacelera, o que acontece? Ele acelera e desacelera e está acontecendo o quê? E o utrículo está detectando essa aceleração linear nesse sentido horizontal. E essa desaceleração também. E o utrículo está fazendo o quê? Ele está mandando informações, tá? Ele vai estar mandando informações lá para os núcleos vestibulares do tronco, e os núcleos vestibulares do tronco estão fazendo o quê? Então, vão formar a via vestíbulo-espinal, que vai até a medula espinal, e vai causar contração da musculatura de vocês para manter a postura. Vai causar contração dessa musculatura de eixo. Então, vocês estão, durante essa viagem para Florianópolis, vocês estão o tempo inteiro fazendo assim, ó. O utrículo, ele faz o quê? Ele detecta essa aceleração e desaceleração. Isso vai pelo oitavo par craniano até os núcleos vestibulares. E os núcleos vestibulares fazem o quê? Pela via vestíbulo espinal, eles fazem o quê? Eles contraem a musculatura axial para que vocês façam o quê? Para que vocês corrijam isso e não sejam lançados para frente em direção ao vidro do carro. Por isso que quando se freia um carro, bruscamente, a gente vê, por exemplo, a bolsa ela vai para frente, porque a bolsa não consegue fazer isso. Aquela bolsa que está no banco de trás, ela vai para frente. Mas vocês ainda conseguem aumentar o tônus dessa musculatura axial e manter a postura de vocês e não serem jogados para frente. Por isso que vocês chegam cansados, porque vocês estão fazendo uma viagem que durante todo o tempo vocês estão fazendo contração muscular para manter essa posição, para vocês não serem arremessados em direção ao vidro do carro. Tá? Então, esse utrículo controla o quê? Controla a aceleração linear no sentido horizontal. Tá? Bom,
Quando vocês andam em um chapéu mexicano, o chapéu mexicano é um exemplo muito drástico, né? Alguns exemplos que a gente dá, eles não existem na natureza, se vocês pararem para pensar. Originalmente, o homem das cavernas não tem esses exemplos que a gente dá na vida prática. Por exemplo, um homem das cavernas ele não entrava dentro de um carro e saía a 100 km por hora. Isso não existe. A nossa natureza não foi feita para isso. Aliás, vocês podem pensar em um paradoxo muito louco, que é o seguinte: imaginaram o choque que tem o encéfalo de um bebê quando ele sai da maternidade. O encéfalo do bebê ele faz o seguinte: o bebê nasce, aí ele tem o parto dele, tem todas as coisas dele, não é? E ele já vai se defrontar com coisas que não existem normalmente na natureza. Talvez ele se defronte com intensidades de luz dentro da sala que não existem normalmente na natureza. Talvez ele se defronte com sons, com uma intensidade de sons que não encontraria normalmente na natureza. Mas o principal choque que esse bebê tem é o seguinte: é quando ele entra dentro de um carro para ir para casa. Vocês já imaginaram que ele entra dentro de um carro e ele vai ser acelerado a 60, 70 km por hora? A gente normalmente não é acelerado a 60, 70 km por hora na natureza. Isso não existe. Então, o que acontece? Muitas das coisas que a gente vive, o corpo não foi feito para aquilo. Então, olha aqui, ó, olha um chapéu mexicano. O indivíduo faz o seguinte: ele anda nesse chapéu mexicano. Pessoal, quando vocês andam no chapéu mexicano, vocês não notam que vocês estão sendo rodados? Que existe uma aceleração rotacional? Essa aceleração rotacional, ela tem que ser detectada por alguém. Não precisa andar num chapéu mexicano para detectar a aceleração rotacional. Vocês podem fazer uma coisa mais simples. Se vocês rotam a cabeça, se vocês giram o corpo, tem uma aceleração rotacional ali e ela é detectada por uma parte do corpo, não é? Quem detecta essa aceleração rotacional são os canais semicirculares do aparelho vestibular. Então, notem, aceleração linear no sentido vertical, sáculo. Aceleração linear no sentido horizontal, o triclo. Aceleração rotacional, canais semicirculares. Então, o que acontece? Essas informações vão pelo oitavo par craniano, vão pelo nervo vestibular, pela porção vestibular do oitavo par craniano, e fazem o quê? E vão acabar chegando nos núcleos vestibulares. Isso chega na medula espinal e a medula espinal faz o quê? Ela pega o vestíbulo espinal e manda informações para a medula. Né? Os núcleos vestibulares acabam se comunicando com a medula e ajudam no controle de postura e movimento. Depois, mais adiante, vocês vão ver que esses núcleos vestibulares recebem informações de outros locais, tá? Mas essa é a principal fonte que chega até eles, tá bom? Aí alguém pode pensar assim, ó, professor, mas eu saio do chapéu mexicano e quando eu saio desse chapéu mexicano, me dá vontade de vomitar, tá? Por que dá vontade de vomitar? Porque assim, alguns dos centros do vômito, eles fazem o quê? Eles ficam perto dos núcleos vestibulares. Então, se eu hiperativo o núcleo vestibular, eu faço o quê? Quando eu hiperativo o núcleo vestibular, aqueles neurônios do núcleo vestibular disparam e acabam tomando conta dos núcleos dos centros do vômito. E isso pode acabar desencadeando náusea, pode acabar desencadeando vômito. Aqui a gente tem a via, ó, bem bonitinha. Olha aqui, ó. Olha o aparelho vestibular, olha a porção do oitavo par craniano nervo vestibular, faz o quê? Vai até o tronco nos núcleos vestibulares, tá bom? E desses núcleos vestibulares parte o quê? Olhem que lindo aqui, ó. Parte a via vestíbulo espinal, que vai chegar aqui, ó, nessa porção mais medial aqui do corno ventral, tá? Vai acabar se projetando para cá. Então, esse é o sentido dessa via vestíbulo espinal. Bom, logicamente, uma patologia que vocês conhecem que afeta barbaramente o equilíbrio do indivíduo não é a labirintite. Labirintite, o indivíduo vai ter um processo inflamatório, não é? Vai ter um processo que vai no aparelho vestibular, no labirinto, não é? Então, quando ele faz essa labirintite, o que acontece? Quando ele faz essa labirintite, esse aparelho vestibular aqui, ó,
ele manda informações erradas para os núcleos vestibulares, e essas informações erradas para o núcleo vestibular chegam informações erradas para a medula espinhal, e essas informações erradas vão atrapalhar o controle de postura e movimento. Quem já teve labirintite sabe que é bem complicado ficar em pé, não é? Com labirintite, não é? E também pode ativar aqueles centros do vômito, e o paciente pode ter vômito, pode ter náusea, isso é uma coisa muito, muito comum, não é? De se encontrar, tá? Bom, não precisa fazer o seguinte, não precisa, para vocês terem vômito e náusea, vocês não precisam andar num chapéu mexicano também. Tem pessoas que que vão ter vômito, vão ter náusea, vão sentir um certo grau de enjoo quando andam, por exemplo, de carro, ou quando andam de ônibus, e o ônibus chacoalha muito, ou quando andam em um navio. Então, cada indivíduo tem a sua sensibilidade para o seu aparelho vestibular, não é? Cada indivíduo pode ter graus maiores ou menores de desconforto com com a hiperativação do seu aparelho vestibular. Tá? Outra coisa, quando o indivíduo mergulha, outro exemplo, não é do aparelho vestibular, quando o indivíduo mergulha, tem as maneiras que o indivíduo tem de saber se ele está em cima ou embaixo, existem várias maneiras. Existe a pressão que a coluna d'água exerce, existe a orientação visual, tá? E existe o aparelho vestibular, vai te dizer o que é em cima e o que é embaixo. Ele também tem essa capacidade, não é? De dar de ajudar nessa localização, o que é em cima e o que é embaixo. Então, por exemplo, aqui essa imagem que eu estou mostrando para vocês é uma situação ideal de mergulho. A visibilidade é ótima, tá tudo ok, não é? Tem uma tartaruguinha ali do lado, tá tudo bem bonitinho. Mas assim, ó, se vocês mergulharem muito profundamente, a sensação que a coluna d'água dá de pressão sobre vocês pode ficar meio homogênea, então vocês podem perder um pouco essa orientação, tá? Se vocês mergulharem numa água escura, se alguém mergulhar no Guaíba, por exemplo, já não vai enxergar desse jeito, né? Não vai ouvir essa tartaruga, já não vai, o sistema visual não vai funcionar tão bem. E aí a única coisa lógico que vão haver aparelhos para guiar nisso, né? Mas equipamentos que o pessoal de mergulho tem, mas se fosse pensar de um modo mais simples, o aparelho vestibular queria guiar para cima. Por isso que se diz o seguinte, que não se deve mergulhar quem está com labirintite, não é? Eu, sinceramente, duvido que uma pessoa com labirintite tenha vontade de mergulhar, não é? A pessoa mal consegue ficar em pé, muitas vezes, e fazer mergulho pode ser uma coisa complicada. Não sou especialista em mergulho, mas estou dando só mais um exemplo para vocês, tá? Então, entenderam por que existe uma via vestíbulo espinal? Então, não é só decorar, não é só, tem a vestíbulo espinal, não. Vestíbulo espinal é porque ela liga o aparelho vestibular, que é o aparelho do equilíbrio, e vai fazer o quê? E isso vai ajudar muito no controle de postura e movimento, tá bom? Bom, agora a gente tem as vias que partem da formação reticular, tá? Existe a retícula espinal pontina, que parte da ponte, que ela é mais medial. Opa, estava apontando com o dedo, né? Que ela é mais medial, não é? E existe não está representada aqui, a retículo espinal bulbar, que ela é um pouquinho mais lateral aqui, tá? Então, existem essas duas vias. As vias retículo-espinais, elas são muito interessantes, porque assim, ó, são as principais vias que vão chegar até a medula espinal. E a formação reticular, aquela parte do tronco onde a substância cinzenta e substância branca estão meio misturadas, né, formando um retículo, a formação reticular, ela é um local que recebe muitas informações. Assim, ó, se vocês forem analisar as vias que chegam à formação reticular, chegam várias coisas. Chega informação do cerebelo, chega informação do córtex, tá? Chega informação da medula espinal. A medula espinal manda informações até a formação reticular. Então, a formação reticular é um grande processador dessas informações e ela faz o quê? E aí ela se comunica com a medula espinal através da retícula espinal.
Se nós formos analisar essas vias, tá? Se a gente for analisar a via que parte da formação, todas essas vias que estão no tronco aqui, tá? Se a gente for analisar essas vias de tronco, se a gente for pensar, estão partindo do tronco, tá? Tanto a tecto espinal, a vestíbulo espinal e a retículo espinal, se elas estão partindo do tronco, elas são inconscientes. Mas é um inconsciente mais ou menos, não é? Porque assim, uma série de fibras que vêm do córtex chegam até onde? Chegam até a formação reticular. E ajudam a fazer o quê? E ajudam a fazer essa execução do movimento. Ou seja, chegam até a formação reticular e a formação reticular vai se comunicar com a medula para que o movimento seja executado. Tá? Então, a princípio é inconsciente, mas lembre-se que sempre tem uma informação que vem do córtex e chega até aqui. Bom, olha o tipo de informação que chega na formação reticular. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo. Aquela informação que vem das fibras intrafusais que mostram o grau de estiramento da musculatura, vocês se lembram disso? Por exemplo, quando eu estiro a musculatura, eu estiro fibras intrafusais que fazem o quê? Que levam uma informação do grau de estiramento. Essa informação chega na formação reticular. Informações do grau de contração da musculatura que vem lá daquele órgão tendinoso de Golgi, não é? Aquele órgão tendinoso de Golgi faz o quê? Essa informação chega na medula espinal, mas ela também sobe. Ela vai levar até a formação reticular informações sobre o quê? Sobre o grau de contração da musculatura. O órgão tendinoso de Golgi não é só para fazer esse reflexo aqui. Não é só para fazer o reflexo de estiramento invertido. O órgão tendinoso de Golgi não é só para quando a gente pega um piano e não consegue carregar um piano e faz o quê? E acaba soltando aquele piano no chão. O órgão tendinoso de Golgi, ele também serve para quê? O órgão tendinoso de Golgi, ele também vai servir para levar a informação do grau de contração para a musculatura. Quem não lembra direito, o órgão tendinoso de Golgi é o quê? É aquele conjunto de fibras nervosas que fica entrelaçado no tendão, aqui está o tendão, não é? E inserido ali a gente tem as fibras nervosas, e quando eu faço força demais, o que que acontece? Eu vou contrair essa musculatura, quando eu contrair essa musculatura, essas fibras de colágeno que tem aqui no tendão vão apertar a fibra nervosa, essa fibra despolariza, vai pelo um aferente do tipo 1B, entra no corno dorsal da medula, faz uma sinapse com interneurônio inibitório secretoglicina e faz o quê? Inibe o motoneurônio alfa. O motoneurônio alfa libera menos acetilcolina. E aí eu tenho relaxamento reflexo. Então, eu estou carregando um piano, estou contraindo muito, ativo o órgão tendinoso de Golgi, o órgão tendinoso de Golgi ativa neurônios que secretam glicina, e essa glicina faz o quê? Inibe a contração muscular. Por isso que eu largo esse piano, tá? Mas não é só isso que o órgão tendinoso de Golgi faz. O órgão tendinoso de Golgi faz o quê também? Ele também, essas informações do grau de contração, elas têm que subir, elas têm que chegar em centros superiores. Então, isso chega na formação reticular, e quando chega na formação reticular, o que, que vai acontecer? Vai chegar nessa formação reticular e eu vou poder mandar informações para a formação reticular para que a retícula espinal coordene melhor o movimento, tá bom? Bom, vamos à nossa última via de hoje, que é a rubro espinal, que parte do núcleo rubro do mesencéfalo. Essa via que parte do núcleo rubro do mesencéfalo, ela já não é de musculatura axial, olha só, ela é de musculatura apendicular, tá? Isso aqui é muito importante. E outra coisa, olhem como essa via ela é colada aqui, ó, com a córtico espinal. Então tem muitas informações que vêm do córtex e fazem o quê? Acaba ativando esse núcleo rubro aqui também. Então ela participa muito desse controle de postura e movimento, tá? Das vias de tronco, ela é a principal via de controle de musculatura apendicular, sem sombra de dúvida, tá? Mas é lógico que quem comanda ela, vamos dizer assim, na maior parte do tempo é o córtico espinal lateral, tá bom? Olha aqui, ó, a via partindo do núcleo rubro. O núcleo rubro é um núcleo bem grande do tronco cefálico. Se vocês forem ver na neuroanatomia, vocês vão ver que ele é um núcleo bem significante, né?
e aí as fibras decussam e fazem o quê? E chegam aqui, ó. Aqui está o núcleo rubro, não é? E vão chegar nessa porção aqui, ó, mais lateral da medula espinal. Notem que a via está aqui, ó. Ela está de um lado, ela decussa para o outro, mas depois ela não decussa de novo. Então, isso quer dizer o quê? Se eu lesar o núcleo rubro ou se eu lesar a córtica espinal lá, o déficit deve ser bem significativo aqui, ó, de um lado e vai atingir musculatura apendicular, certo? Aqui, ó, novamente uma imagem mostrando essa rubro espinal. Aqui, ó, parte do núcleo rubro que está internalizado ali, ó. Aqui estão os colículos, tá? O núcleo rubro está mais para dentro ali, não é que esteja aparecendo o colículo aqui, aquela parte do colículo, não é? Ele é mais internalizado aqui, ó. E aí o que acontece? Aqui eu tenho o núcleo rubro, e aí vai acontecer o quê? Esse núcleo rubro vem aqui, ó, desce essa rubro espinal, chega aqui no núcleo rubro, chega aqui no final da via, não é? E depois se projeta para quê? Se projeta para essa porção mais lateral da medula espinal, que controla musculatura apendicular. Esse núcleo rubro tem uma implicação clínica muito importante. Aqui tem uma coisa que é muito importante, tá? O paciente faz uma lesão no encéfalo, tá? Pode ser uma lesão hemorrágica, pode ser uma lesão traumática, pode ser uma lesão isquêmica, não é? Pode ser de diferentes origens essa lesão. Ele pode fazer uma hipóxia, por exemplo, num afogamento. Tem várias possibilidades sobre essa lesão, tá? Então, olha aqui, ó. O que a gente tem aqui? Isso aqui a gente tem um corte sagital do encéfalo. Então, olha aqui, ó. Aqui está o núcleo rubro, tá? Aqui é mesencéfalo, tá? Aqui mesencéfalo, aqui ponte e para baixo lá a gente vai ter bulbo, tá? Então, olha o que acontece. Existem dois tipos de lesão. Se a lesão for acima do núcleo rubro, se eu perder o contato com o encéfalo acima do núcleo rubro e o núcleo rubro ficar intacto, tá? Ou se a lesão for abaixo do núcleo rubro. Se eu perder além das porções do encéfalo aqui, ó, eu perder também esse núcleo rubro aqui, tá? Notem que aqui, ó, isso são lesões muito delicadas. Normalmente, isso vai levar o paciente a óbito, porque está pegando o tronco encefálico e talvez vá pegar centros respiratórios. Mas existem pacientes que podem permanecer num estado de vida vegetativo e podem ter lesões bem graves aqui, que vão atingir essas porções do tronco, tá? Então, olhem o que acontece. Olha aqui, ó. Vamos ver o A aqui, ó. Se eu fizer essa lesão aqui, ó, acima do núcleo rubro está intacto, continua mandando suas projeções, continua rubro espinal, mas eu destruí o que está acima desse núcleo rubro. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu lesei o córtex cerebral e deixei o núcleo rubro aqui, ó. A lesão está aqui, ó. O corte foi feito aqui. Então, isso se chama, o paciente assume o que chama de postura de decorticação. Isso é péssimo, um prognóstico muito ruim, tá? Mas depois eu vou mostrar um prognóstico que é pior ainda. Então, ele faz o quê? Ele faz essa lesão aqui, ó, e perde essa comunicação do córtex cerebral com o núcleo rubro, tá? Então, vai acontecer o quê? O rubro espinal, uma das grandes funções dele é aumentar a flexão de membros superiores. Então, olha o que o paciente faz. Ele faz isso aqui, ó. Ele fica com aumento de tônus de musculatura de membros superiores, tá? Aquele exemplo clássico que eu dou para vocês do paciente que ele faz o seguinte, do paciente que faz um AVC e ele aumenta o tônus de musculatura de membro superior, tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com esse núcleo rubro que fica solto e faz o quê? Ele fica solto e aumenta o tônus de musculatura flexora. Lógico que naquele caso do AVC, muitas vezes não é uma lesão total, não é do córtex cerebral. Mas vocês veem muitos pacientes com paralisia cerebral, vocês veem esse padrão. Ele faz o que? Ele faz isso aqui, ó. Ele tem a flexão dos membros
superiores. E o núcleo vestibular, que permanece intacto, não é? E também estimula muito, não é só o núcleo vestibular, os núcleos vestibulares fazem isso, mas os núcleos vestibulares também estimulam muito a formação reticular e estimulam a retícula espinal. Isso ajuda a fazer o quê? A fazer a extensão de membros inferiores. Então, olha aqui, ó, núcleo rubro intacto, acontece o quê? Vai acontecer, ele promove essa flexão de membros superiores, tá? E o núcleo vestibular, os núcleos vestibulares e a formação reticular ali que está sendo estimulada, não é? Então, a via vestíbulo espinal e as retículas espinais fazem o quê? Faz essa extensão de membros inferiores. Mas pode haver uma situação que é pior ainda clinicamente, não é? Que é a rigidez de descerebração, quando a lesão é abaixo desse núcleo rubro. Então, olha aqui, ó, eu vou perder esse córtex cerebral, vou perder a função desse núcleo rubro e faço o quê? Eu fico só com os núcleos vestibulares e com as vias retículo-espinais. Então, o que que acontece? Olha aqui, ó. Eu tiro esse padrão flexor aqui, ó. Sai esse padrão flexor, eu não tenho mais esse padrão flexor e dos membros superiores. E o que que acontece? Os núcleos vestibulares fazem o quê? Fazem um padrão extensor. E o paciente faz o quê? Ele faz uma rigidez de descerebração ou postura de descerebração que ele faz o quê? Que ele não tem mais aquela flexão. Ele está fazendo o quê? Ele faz uma extensão dos membros superiores e uma extensão de membros inferiores. Tá? Isso é um quadro bem pior, não é? Do que a rigidez de decorticação. O termo decorticação se fala porque se diz como se o indivíduo perdesse o córtex cerebral. Tá? O termo descerebração é um termo que é utilizado na prática, mas assim, anatomicamente ele não é muito certo, não é? Por quê? Porque o indivíduo já perdeu até uma parte do mesencéfalo ali, não é? Então, ele já perdeu o núcleo rubro que pertence ao mesencéfalo. O mesencéfalo já não pertence ao cérebro, não é? O mesencéfalo pertence ao tronco cefálico. Mas é o nome que fica, não é? Essa postura de descerebração. Tá bom? Bom, para vocês saberem um pouco mais, vocês têm que estudar um pouco mais, não é? O Gannon é um livro que eu recomendo. Eu vou tentar na próxima semana já colocar no Moodle para vocês os capítulos do Gannon que tem isso, né, para que vocês estudem. E também deem uma olhada em livros de neuroanatomia. Alguns livros de neuroanatomia, o Netter tem, o Gray tem as vias bem detalhadas, não é? O Martin tem alguma coisa muito bem didática em termos de vias. O livro do Jotes também vai ter alguma coisa. Então, revisar um pouco dessa neuroanatomia pode ser importante. Em breve, eu devo colocar para o pessoal da neuroanatomia um vídeo sobre tronco cefálico e medula espinal. Talvez demore um certo tempo, né, para chegar, mas aí eu posso compartilhar com vocês também. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela aula de hoje. Espero que estejam todos bem. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Foi um prazer ter estado aqui. Um grande abraço a todos e um bom dia, tá bom? Tchau, tchau.